Olá, muito bem. Vamos começar o nosso curso. E nessas videoaulas a gente vai fazer uma revisão dos capítulos do nosso livro-texto. Tá bom? Então é uma revisão rápida, vou falar rapidamente, porque tem a linguagem escrita, é um livro que tem uma leitura agradável. E no caso da videoaula você para, volta, né? Então eu vou falar bem rapidamente, fazer resumos dos capítulos desse nosso livro-texto a ser estudado. Então, no capítulo 1 tem duas partes. Tem dois tratamentos geométricos dos vetores, né? O assunto do capítulo 1, um tratamento geométrico e um tratamento algébrico. Vamos ver nessa primeira videoaula o tratamento geométrico. Depois a gente faz o tratamento algébrico, que é para nós o mais importante na nossa disciplina de geada, também lá para a física, para a computação, para o cálculo. Então, qual é o tratamento geométrico de vetores? Bom, a gente vai resgatar aquele tratamento lá do ensino médio. Então, vamos ver. Qual é a noção intuitiva de vetor que a gente tem? Bom, eu conheço grandeza escalar. Grandeza escalar é uma grandeza completamente definida por apenas um número real, como o comprimento de alguma curva, área, a massa, a temperatura, a densidade. Mas existem grandezas como a velocidade, torque, aceleração, campo elétrico, força, que elas não são plenamente determinadas só com uma grandeza escalar. Elas precisam de uma grandeza escalar, que é o seu módulo, mas também precisam de uma direção e de um sentido, certo? Módulo, direção e sentido. A noção de direção está relacionada com a noção da reta suporte do vetor e a todas as outras retas paralelas a ela, né? Por exemplo, como a reta R1 paralela a R3 tem a mesma direção e a reta R2 não tem a mesma direção que a R1 e nem a mesma direção da R3. A noção de sentido. Bom, a noção de sentido está relacionada com a possibilidade de você percorrer um segmento dessa reta suporte aí, por exemplo, do A para o B ou do B para o A. Né? Então, uma direção possui dois sentidos. Uma direção possui dois sentidos. Então, módulo, direção e sentido. Está esclarecido? Um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo aqui de uma grandeza vetorial. Considere um avião com velocidade constante de 400 km por hora, deslocando-se para nordeste sob ângulo de 40 graus em relação ao norte. Então você está recebendo aqui uma velocidade do avião que é uma velocidade vetorial. Você tem uma grandeza escalar, eu destaquei no outro slide aqui. Ó. Você tem uma grandeza escalar, que é o módulo do seu vetor. Você tem uma direção, que é a direção da reta suporte, e você tem um sentido, que é para nordeste, do sudoeste para nordeste, não ao contrário. Né? Tá vendo? Você pode ter dois sentidos, mesmo módulo, mesma direção, tendo dois sentidos. Então é importante o sentido também. Né? Bom, essa noção de vetor está intrinsecamente permeada por sua representação. Então, nós vamos representar, vocês vêm fazendo isso desde o ensino médio, você vai representar um vetor por um segmento de reta orientado, tendo módulo, tendo direção e tendo um sentido, né, que é a flechinha que você coloca naquela representação. Agora, eu chamo a atenção para você. O vetor é algo que a mente humana inventou. O vetor não é aquela flechinha. Tanto é que depois a gente vai trabalhar com pares ordenados, com ternas, com vetores de dimensão 4, 5, 6, aí não tem nem como fazer desenho de flechinha. E é o que a gente faz na computação, a gente trabalha com vetores de 10, 20 coordenadas. Então o vetor não é a flechinha. A flechinha é uma representação do vetor. Então, nessa abordagem aí, é meio intuitiva ainda, com o resgate do ensino médio, o que nós vamos falar? Dois ou mais segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido, paralelos ou colineares, são representantes do mesmo vetor. Aquilo que o professor de física falava para vocês lá, o vetor é um elemento livre, você pode colocar o início dele em qualquer ponto. Lembram-se disso, né? Esse é um princípio que a gente adota aqui também.
Então, a notação que a gente usa é padrão, né? A gente denota o vetor V, se a gente conhece o ponto inicial e o ponto final, a gente denota com letras AB e uma setinha em cima, e uma letra em negrito aqui na imprensa, ou uma letrinha pequena com uma setinha em cima para indicar o nome dele, né? Como está ilustrado aqui. Porém, qualquer outro segmento orientado, de mesma medida, direção e sentido do AB, também representa V. Não é aquela noção do vetor ser livre. Então, esse princípio aqui também vale para a gente. Dado um vetor AB, escolhido qualquer outro ponto P que você escolha, existe um único ponto Q, tal que o segmento orientado PQ representa o vetor V, certo? Então você pode, a partir de qualquer outro ponto escolhido, ter um representante de vetor V. Bom, o módulo do vetor V. O módulo dele é o módulo de qualquer um dos seus infinitos representantes. E a gente indica com barra simples o nome do vetor ou barra dupla o nome do vetor. No nosso livro a gente vai indicar com barra simples, indicação do módulo. Alguns casos particulares aqui, né, nomenclaturas. O que a gente vai falar quando dois vetores são paralelos? Bom, eles são paralelos se os seus respectivos representantes forem segmentos orientados paralelos. Basta que tenham a mesma direção, como no caso do U, do V aqui, paralelos. Módulos diferentes, mesmo sentido. U e W, aqui embaixo. Paralelos. Módulos diferentes e sentidos opostos. Né? No caso desse V e desse W. Paralelos. Mesmo módulo, sentidos opostos. Então, paralelismo indica para a gente que os vetores têm a mesma direção apenas. Nós vamos dizer que dois vetores são iguais se eles tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Aí sim, nós diremos que eles são iguais, como vetores iguais. Nós precisamos falar de um vetor nulo, cujo módulo é igual a zero, né? Que admite-se que ele seja paralelo a qualquer outro vetor, e a gente indica ele como AA, sai do A e chega no A, ou um zero, flechinha em cima, né? Ou zero negrito na imprensa. A cada vetor V, nós vamos considerar um vetor oposto, e vamos denotar esse vetor oposto por menos V, e o que significa ser um oposto de um vetor V? É um vetor que possui a mesma direção, mesmo módulo, mas sentido contrário. Caso você saiba que o V começa no A e chega no B, o vetor oposto sai do B e chega no A. Casos, só grifei aqui para vocês. Outro caso particular aqui, outra notação aqui, nomenclatura, bem dizer, né? Um vetor é dito ser vetor unitário se o seu módulo for igual a 1. Então, esse vetor é unitário, módulo 1. Tá bom? A gente vai usar bastante essa palavra. E a gente, dado um vetor V, a gente vai usar bastante também a palavra versor do vetor V. Então, você recebe um vetor que calcula o versor. O que é um versor de algum vetor? É um vetor de mesma direção, mesmo sentido, mas cujo módulo seja 1. Módulo seja 1. No caso dessa ilustração aqui, o módulo de V aqui é igual a 3. Aí, então, o versor dele é um vetor. Mesma direção, mesmo sentido, mas de comprimento 1. Assim que a gente calcula o versor. Quando que dois vetores serão ortogonais? A gente não vai usar a palavra perpendicular, vai usar a palavra ortogonal. Ortogonal quando você encontrar, né, procurar representantes de maneira que você, olhando para U e para V, esses representantes formem um ângulo de 90 graus. E a gente mantém a palavra perpendicular sempre apenas por causa do plano. Por causa do espaço, a gente usa a palavra ortogonal. Bom, consideramos então que o vetor nulo seja ortogonal a qualquer outro vetor. Mas ele não forma ângulo. Mas a gente considera para valer as propriedades adiante. E vamos considerar também que o vetor nulo é paralelo a qualquer outro vetor. Mas se ele não tem direção, como é que pode ser paralelo? Qualquer reta
que contém aquele ponto, né, pode ser assumida como a direção dele, então ele é paralelo a todo mundo. Então, vamos admitir a validade dessas duas afirmações. Casos particulares aqui, né? Dois ou mais vetores são ditos coplanares se existir algum plano que contenha todos os representantes desses vetores, né? Dois, agora o alerta, né? Dois vetores são sempre coplanares, tá? Dois. Mas quando você pega três ou mais de três vetores, eles podem ser coplanares, como no caso dessa ilustração aqui, ou podem não ser coplanares, tá bom? Então, dois vetores são coplanares. Três ou mais podem ou não ser coplanares. Vamos tratar da adição. Então, duas operações a gente tem que ver. A adição de vetores e a multiplicação por escalar. Considere U e V dois vetores. Se é de nosso interesse determinar a soma desses vetores, devemos considerar representantes U, saindo do A e indo para o B, e V, saindo do B e indo para o C. E a nossa adição vai ser definida dessa maneira. A adição do vetor U mais o vetor V vai ser um vetor que começa no A e termina no C. Aqui, ó, a representação. Nós vamos usar a famosa diagonal do paralelogramo, né? U mais V, eu pego o representante V e coloco aqui. U mais V, na diagonal. Ou, aqui em maiores detalhes, né? Esse aqui, né? Vetor U indo do A para o B, vetor V saindo do B para o C. Então, eu tenho o U mais V aqui, certo? Como a gente fazia lá no ensino médio. Casos particulares de adição, quando os vetores são paralelos, ou você vai adicionar os módulos dos vetores, ou vai fazer a subtração, né, das medidas. Né? Você vem para o U, vai adicionar o V, então você voltou. Aí você vai considerar um vetor U mais V que é paralelo a U, mas com módulo menor. Né? São casos particulares da regra do paralelogramo. No caso da adição de três ou mais vetores, essa definição se aplica por recorrência. Ou seja, eu grafei aqui para a gente. Primeiro eu primeiro eu considero o U mais V, obtenho o representante dele, U mais V, e depois eu pego esse representante da soma do U mais V e somo com dado, obtendo a soma de três vetores então. Tá? E assim eu faço para 4, 5 vetores, etc. Um caso que pode acontecer na soma de vetores é que na adição de três ou mais vetores, você pode obter um vetor nulo como soma. Lembra-se disso? Quando lá na física, deslocamento, etc. Né? Você pode sair de uma posição A, ir para a posição B, ir para uma posição C, ir para uma posição D, por exemplo, aqui, e voltar para a posição A. Então, essa soma vetorial aqui ilustrada é igual ao vetor nulo. Propriedades dessa adição. Comutatividade, eu posso escolher a ordem de quem vai ser o primeiro. A associatividade, eu posso escolher quais são os dois que eu vou fazer primeiro. Elemento neutro adicionado com qualquer vetor, resulta qualquer esse outro vetor U. A soma do U com o oposto dele dá sempre o vetor nulo, claro que vai dar. Né? Então são essas quatro propriedades aqui que a gente destaca que ficam valendo com a operação de adição. Um detalhe, uma anotação aqui. Nós não vamos ficar usando a adição com o oposto, mais com o menos do V. Aí a gente já usa direto, escrever U menos V. E a gente fala que esse U menos V é a diferença do U com o vetor V. Mas é uma soma de U com o oposto do V. Né? Aqui tem uma ilustração lá, usando aquela regra do paralelogramo, das diagonais, né? Então, quando você considera um paralelogramo de lados U e V, aqui transporta o paralelismo, aqui está indicado menos V, mas o V transporta o V para cá e o U para lá. Esta diagonal aqui é a diagonal que representa U mais V, e esta diagonal aqui é a diagonal que representa o U menos V, né? Aí eu tinha feito risquinho vermelhinho aqui. Então, esta diagonal representa U mais V e esta representa U menos V. Vamos ver a outra operação, que é a de multiplicação por escalar. Dado um vetor V e um número alfa real,
chama-se de produto do número real alfa pelo vetor V ao vetor alfa V, tal que o módulo do resultante é o produto dos módulos, é o número positivo alfa, daí com o módulo, né? Positivo alfa vezes o número positivo, que é o módulo de V. O vetor alfa V é paralelo a V, então ele não mexe na direção de V. Pode mexer no sentido. Alfa V e V têm o mesmo sentido se o alfa for positivo e sentidos contrários se o alfa for negativo. Bom, se o alfa for zero ou se o vetor for nulo, o resultado vai ser o vetor nulo. Então, essa multiplicação por escalar é como se você pegasse o representante ali e esticasse de alfa ou contraísse de alfa no mesmo sentido se o alfa for positivo e pegasse o menos alfa V caso o alfa seja negativo, esticando ou contraindo o módulo do V. Né? Essa é a noção intuitiva de multiplicação por escalar. Alguns exemplos que estão lá no livro, ó, você pega um vetor V, quem é o vetor 2V? Se é 2V, mesma direção, mesmo sentido, porque 2 é positivo, duplica o módulo. Quem é o vetor menos 3V? Mesma direção, triplica o módulo, eu triplico o módulo, mas eu pego o sentido oposto. Quem é o metade do V? Mesma direção, eu não mudo a direção. Divido o módulo por 2 e mesmo sentido, porque o meio é positivo. Certo? São os exemplos imediatos aqui do livro. Com essa noção, ó, observação, com essa noção de multiplicação por escalar, nós temos já como explicitar o versor de um vetor. O versor de um vetor V é obtido, né, pela multiplicação do vetor V por este escalar alfa aqui, que é 1 dividido pelo módulo V. Este é o alfa. 1 dividido pelo módulo. Você vai normalizar, você vai tornar unitário esse vetor. Como o módulo é positivo, essa multiplicação aí não mexe no sentido do vetor. Então é dessa maneira que a gente escreve o versor de alguém, o versor de um certo vetor. Propriedades para essas multiplicações por escalares aqui. Olha, eu posso, para fazer alfa, beta, V, eu posso multiplicar o número real e depois multiplicar o vetor, ou eu posso multiplicar o vetor pelo beta e depois multiplicar pelo alfa. Depende do que você quiser fazer. Aqui, alfa mais beta vezes um vetor V é o alfa V mais o beta V. Né? Você usa o lado esquerdo ou o lado direito, dependendo da situação. É igual. Alfa vezes uma soma é o alfa vezes o U mais o alfa vezes o V. Também é uma espécie de distributividade, né? Pode ser feita, né? Às vezes é mais fácil fazer a conta do lado esquerdo, às vezes usando o lado direito é melhor para a gente. E o 1 vezes V será denotado apenas como o V, realmente, né? Porque eu vou multiplicar o módulo do V por 1, então eu não mexo nele. Não mexo na direção e não mexo no sentido. Então é o mesmo. São essas 4 propriedades imediatas da definição. Um exercício aqui. Está como exemplo do livro, é um exercício, né? Obtenha o vetor x que seja 2u menos 3v mais metade do w, para essa situação aqui. Aí você fica pensando. Muito bem, temos um desenho aqui, temos a solução. Eu tenho vetor u, preciso duplicar o u, considerei aqui, ó, 2u. Preciso adicionar menos 3v, então peguei o v, olha o v aqui. Triplico o módulo, sentido contrário. Está aqui, ó, menos 3v, depois parei nesse ponto. E vou adicionar metade do w. Olha o w aqui. Metade do w. Metade do w. Então, este é o resultante. Deixa eu limpar aqui. Este é o resultante. Este é o vetor x procurado. Certo? Então, eu posso copiar, trabalhar num papel quadriculado e obter a soma vetorial. É assim que tem bastante exercício no livro desse tipo. Bom, nós falamos em ortogonalidade, então a gente considera ângulo entre os vetores, né? E como é que a gente vai considerar, então, esses ângulos? O ângulo entre dois vetores não nulos é o ângulo formado por duas semirretas que contêm duas semirretas que são suportes desses representantes dos vetores. A gente considera os dois vetores começando no mesmo ponto. E aí você vê ângulo de U para V. Você mede o ângulo,
no sentido anti-horário. A flechinha azul aqui, que aqui está mais bonita, no sentido anti-horário. Esse é o ângulo de U para V. Se você quisesse o ângulo de V para U, seria este aqui, do V para o U. A flechinha azul é a medição do U para o V, como a gente sempre faz na geometria. Então, na próxima aula, a gente vai ver abordagem algébrica. Vamos ver coordenadas, vamos ver como é que a gente trabalha com vetores usando coordenadas, que é o mais interessante para a gente. Ok? Então, exercícios, tem uma lista de exercícios aqui e depois a gente continua o capítulo 1. Obrigado.